Olá, um excelente dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quarta-feira. E hoje o programa está cheio de dicas para você que está em casa, que está encontrando dificuldades para fechar o orçamento familiar no final do mês. Conhecer quais são os maiores gastos no orçamento familiar é o passo inicial para promover uma redução nas despesas. Afinal, qualquer família busca diminuir alguns custos para alcançar uma situação financeira mais confortável. Tentar cortar despesas sem conhecer os principais gastos mensais pode ser uma tarefa bastante difícil, quase impossível. Quando você conhece exatamente a destinação de cada real que entra aí na sua conta, fica mais fácil identificar os grandes vilões do orçamento familiar. Muitas pessoas direcionam todas as suas táticas de economia em algumas contas e esquecem de outras. Por mais que você faça esforços para reduzir o consumo de combustível, por exemplo, talvez as compras no supermercado sejam as maiores responsáveis pela falta de dinheiro no fim do mês. Então, muita atenção às dicas que vamos trazer hoje com os nossos convidados. Vou apresentá-los, eles já estão aqui no nosso estúdio. Primeiro quero apresentar o Felipe Dantas. Felipe Dantas é economista e consultor financeiro. Está cheio de dicas para você que está em casa nos acompanhando, que quer terminar o mês no verde. Kelvina Araújo é a nossa segunda convidada, ela que é economista doméstico e também nutricionista. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo, mas agora a gente vai chamar você que está em casa para participar já do nosso programa. Vamos lançar a partir de agora a nossa enquete. Você que está em casa já vai poder participar no início mesmo do programa. Temos uma pergunta a fazer a você que está em casa e hoje a enquete é a seguinte. Olha só, a nossa pergunta de hoje é se você está com dificuldades para economizar na compra de itens da cesta básica. Você está encontrando dificuldades para economizar na compra dos itens da cesta básica? Sim ou não? Liga pra gente, participa. 3424-1547 é a nossa linha interativa. Está ativa a partir de agora para você participar aqui com a gente. 3424-1977 é o nosso segundo número também, já está disponível para você ligar, responder aqui a nossa pergunta de hoje, mandar sua dúvida sobre o tema ou deixar também o seu depoimento sobre o assunto. Está com a internet? Entra na nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia, é o nosso espaço lá na internet, você acessa também, deixa depoimento, perguntas, daqui a pouquinho a gente vai ler tudo ao vivo. E o WhatsApp está em mãos, participa com a gente no 99209-4819, 99209-4819, mande aí sua pergunta, daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder sua pergunta, sua dúvida. E a gente vai dar já boas-vindas aqui aos nossos especialistas de hoje. Felipe Dantas, economista e consultor financeiro, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Olá, Balbino, é sempre um prazer estar aqui com vocês, sempre tentando ajudar no que for possível e trazer uma luz sobre um tema que é muito comum hoje na nossa sociedade, né? Praticamente quantos estão endividados por falta de um controle financeiro, tá? Fique à vontade, Felipe. Também queria dar boas-vindas a Kelvina Araújo, ela que é economista doméstico e também nutricionista. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Olá, obrigada. Para mim também é uma honra estar aqui, né, podendo contribuir com todos vocês nesse assunto que é tão importante, né? Ajuda bastante aí no orçamento. Precisamos ajudar quem está em casa nos acompanhando, muita gente com dúvidas, principalmente quando vai ao supermercado, encontram dificuldades ali, estão encontrando dificuldades em fechar, né? Deixar a conta ali no verde, não deixar muitos itens para trás, porque a gente vive numa época porque tem uma alta de alguns itens da cesta básica, daqui a pouco a gente vai explicar direitinho o que é que está mais pesando no bolso dos consumidores, mas essa impressão que está faltando dinheiro ali no final do mês, é só impressão ou o dinheiro está perdendo um pouco mais de valor? Como é que a gente poderia começar já explicando isso para quem está em casa? É só a sensação ou está acontecendo de fato, Felipe Dantas? Olha, Bobino, a gente tem perdido poder de compra já há um bom tempo, tá? Recentemente saiu uma pesquisa do Diese, onde diz que o salário mínimo
hoje, para que atendesse às necessidades da cesta básica, ela giraria em torno de R$ 4.023. Então, hoje, quanto é o nosso salário mínimo? R$ 998. Então, a gente tem uma defasagem aí em torno de quê? De 25%, né? Ou seja, 25% é o que hoje nós temos como salário mínimo, do que deveria ser. Então, realmente, nós estamos perdendo poder de compra. Se você fizer uma avaliação, uma análise da época em que o real foi implementado até hoje, a gente tem perdido realmente poder de compra. Tá? E com digamos assim, a facilidade nesse período que nós tivemos de crédito e que hoje não está tão fácil, né, fez com que a maioria das famílias elas se endividassem. Tá? Então hoje, para você sair dessa bola de neve que é a administração das finanças pessoais, a administração do orçamento familiar, está cada vez mais difícil. Né? Antes, apenas, digamos assim, o pai de família ou a mãe de família conseguia manter uma família, apenas ele trabalhando. Hoje, cada vez mais membros da família estão tendo que se esforçar para poder fazer com que o orçamento feche lá no vermelho, no verde, ou não muito no vermelho, né? E para economizar é preciso conhecer os gastos. Muitas famílias desconhecem todos os gastos, por isso que não conseguem cortar, né, o que mais está pesando ali no bolso no final do mês? Exatamente. Conhecer o que você gasta, né, quanto você gasta é muito importante. Então, quais são as minhas despesas fixas, as minhas variáveis, para eu poder ter um controle maior desse salário, né? Porque eu posso usar várias táticas, né? Aprendi várias coisas sobre economia. Eu posso usar no consumo do combustível. Vou reduzir o consumo do combustível ali nas contas no fim do mês. Mas se outra coisa está onerando mais do que o combustível, a conta não vai equilibrar. Não vai fechar ali no verde no final do mês. Então, preciso colocar no papel, pegar papel e caneta, colocar mesmo ali o que está pesando, quanto estou gastando, para poder conseguir equilibrar essas contas. É mais ou menos assim. Escrever o que eu devo todo mês, que são as despesas fixas. Exatamente. Esse seria o exercício ideal, né? Você pegar o papelzinho, um bloquinho e anotar tudo que você está gastando. As despesas fixas, né? Água, luz, telefone, plano de saúde, né? Se você tem. E as variáveis, que seria o quê? Um almoço fora de casa, uma coisa extra. Certo? E aí você teria noção de quanto você gasta. Só complementando, acho uma coisa interessante, vale ressaltar, se você não anota tudo que você gasta, você termina se perdendo. E principalmente, tem um termozinho que eu utilizo muito quando estou fazendo planejamento familiar, que são os gastos fantasmas. Tá? O que são os gastos fantasmas? São aqueles gastos que você tem, por exemplo, é um cafezinho que você vai no shopping, é uma fatia de torta, é um sanduíche, é um auxílio que você dá e que você não computa, né, no seu orçamento, e de repente você não sabe para onde o dinheiro foi. Né? Na realidade acontece isso, de repente você está com, sei lá, você está com X reais no bolso e de repente você olha assim, acho que perdi dinheiro. Eu já tive essa impressão também. Já teve, né? São gastos emergenciais também? A gente poderia classificá-los assim ou não? Não, emergenciais... são gastos realmente pequenos, são pequenos gastos que a gente considera como sendo gastos fantasmas, né? Que seriam justamente aquele cafezinho... Trocar um dinheiro para comprar uma água, trocar uma água, exatamente. Um doce. Quando você vai ver no final do mês, existe um estudo que diz que em torno de 10% do seu salário você pode gastar nesses gastozinhos pequenos que você não percebe. Mas aí você é muito metódico, Kelvin, né? De se preocupar até com a água que deu aquela vontade de beber durante um engarrafamento, por exemplo. Mas além da água, ali na Agamenon Magalhães tem uma pipoquinha também a ser vendida. Até isso tem que entrar no meu orçamento para não esgotar, para não estourar e eu entrar no vermelho. Isso também contribui? Até isso teria que ser anotado, né? Para eu, na verdade, saber quanto é que eu estou gastando. Então, no primeiro momento, tudo teria que ser anotado mesmo para eu ter uma noção
de quanto realmente eu tenho, né, quanto eu gasto. A água, por conta do calor, a gente vive, né, alguns dias, estamos vivendo alguns dias com a temperatura mais elevada, né? Isso também aumenta o consumo da energia. No caso, vou ligar mais o ventilador, quem tem ar-condicionado também liga mais o ar-condicionado. Isso vai pesar, você tem que ter ciência que vai pesar na conta ali no final do mês. E a Kelvina, inclusive, ela trouxe algumas dicas numa reportagem especial que a gente vai conferir a partir de agora. Essa reportagem tem várias dicas para você economizar na conta de energia, mesmo agora nesse período mais quente do ano, que é o verão, onde os ventiladores ficam ligados por mais tempo. Acompanhe. Passar o dia com o ventilador ligado ou ar-condicionado e acender e apagar as luzes várias vezes ao dia são hábitos que se intensificam durante o verão. Por isso, é importante ficar atento ao aumento que pode surgir na conta de energia. Pegamos esta casa para ser um modelo que vai ser analisado por esta economista doméstico. A primeira parada que faremos é na sala. A gente pode citar como exemplo, e aí não só na sala, mas na casa toda, as lâmpadas, né? O ideal é que essas lâmpadas elas sejam trocadas, se você tem uma lâmpada incandescente ainda, ou até mesmo fluorescente, por lâmpadas de LED, que são bem mais econômicas. E depois a gente tem os eletrodomésticos, né? Que a gente, de repente, passa o dia todo com a televisão ligada, mas sem necessidade, né? Ah, estou fazendo alguma coisa, deixo a televisão e fazer companhia de repente, né? Então, desligar esse equipamento, né, na hora que você não está assistindo, né? Da sala, a gente fala um pouco agora sobre a cozinha, que na maioria das vezes é o segundo cômodo mais ativo da casa durante o dia e está recheado de equipamentos que consomem grande parte da energia. Destaco a geladeira, né, o refrigerador, o freezer, como um dos principais vilões aí nesse consumo de energia. Então, é importante que a gente saiba utilizar o equipamento da forma correta. Então, eu vou fazer uma preparação, o que é que eu vou precisar? Eu separo todos esses alimentos de uma vez só, para evitar eu ficar abrindo e fechando essa geladeira o tempo todo. Ah, esqueci um tomate, vou lá, abro a geladeira. Se eu abro e fecho, então começa a acontecer as variações e aumenta o consumo de energia. Outra coisa importante, o fogão ele não deve estar junto do refrigerador, porque ele vai aumentar aquele calor em torno do equipamento e ele vai trabalhar mais. A gente tem uma prática muito antiga, que é aquela de colocar roupas para secar por trás da geladeira, né? Naquele espaçozinho que tem uma gradezinha. Então, essa prática aí, ela também faz com que esse consumo aumente. Já nos quartos, a quantidade de equipamentos diminui, mas a importância das dicas, não. O que é que a gente pode fazer para melhorar? Por exemplo, programar esse ar-condicionado para desligar 1 hora antes do nosso despertar. Então, eu acordo às 6, eu coloco programado para que ele seja desligado às 5 horas. Então, eu tenho 1 hora ainda com o quarto refrigerado, mas esse consumo não está acontecendo, o equipamento já foi desligado. Outra coisa, tem uma prática, a pessoa tem o ar-condicionado, não, mas eu quero resfriar logo, liga o ventilador. Então, acaba gastando bem mais, né? Nossa Blitz termina com uma visita rápida ao banheiro e à área de serviço da casa, onde a economista destaca observações no uso do chuveiro elétrico, da máquina de lavar e do ferro de passar. A gente chega aqui no banheiro, começa com quem? O chuveiro elétrico. A gente deve colocar o quê? Sempre ele no modo verão. Ou nas primeiras temperaturas, né? 1, 2. Nunca utilizar ele nas temperaturas mais elevadas, porque isso gera um gasto de energia muito grande. A máquina de lavar, nessa época, ela vai trabalhar, né, um pouco mais. Então, muita roupa suja, muita roupa suada. O que é que acontece? O ideal é que se junte essa quantidade, uma quantidade de roupa e lave num momento só. O ferro elétrico também. Então, aproveito aquela época que eu lavei todas aquelas roupas, eu vou separar um dia para passar elas também. O melhor de tudo é que as dicas valem para o ano inteiro e os resultados na economia de energia são bem animadores. Se a gente consegue mudar aí verdadeiramente, eu acredito que em torno de 20%, 30%, vai depender de cada pessoa, mas dá para economizar bastante. E essa economia significativa, Kelvin? A gente pode utilizar esses 20% de economia para gastar em outra coisa na casa ou não? Tem que ter ali como um fundo de caixa, né? Ou guardar aquela quantia que você economizou. Posso economizar 20% na conta de energia e extrapolar na conta de água ou na conta do supermercado? Ou não devo comprometer o que eu economizei? Olha, o que a gente economiza, na verdade, não deve ser comprometido assim. Ah, vou aumentar na conta da água, no supermercado. É importante que eu tenha um objetivo. Quando eu
estou economizando, eu estou economizando para quê? Eu tenho uma meta, eu quero fazer uma viagem, eu quero fazer uma reforma de uma casa, o que é que eu vou fazer? Então, não desviar esse dinheiro para coisas assim que vão passar, né? A gente economiza para a gente fazer algo que perdure. Isso seria o ideal. Porque aí eu não estaria fazendo muita coisa, economizando de um lado e aumentando do outro, certo? Então, esse dinheiro que eu estou economizando, eu deveria dar um destino bem melhor a ele. Quanto mais economia, melhor. Aí o que a gente economizou, quer guardar? Guarda no colchão ou guarda lá na poupança? Vai render alguma coisa essa economia que eu tive se eu deixo apenas na poupança? No colchão, com certeza não. A tentação vai ser maior, né? A tentação vai ser maior. Está ao alcance, vai gastar. Quando se fala hoje de poupança, tem um dado recente em que a fuga de dinheiro da poupança, ou seja, a retirada da poupança em relação ao que está sendo depositado, ele está muito maior a retirada do que o depósito. Ou seja, as pessoas estão depositando menos na poupança, utilizando a poupança como menos fonte de investimento, porque ela está perdendo para a inflação. Então, existem outros papéis, outras formas de investir, tipo tesouro direto, sobre um fundo de investimento, uma previdência privada, que estão rendendo muito mais do que a velha poupança. Tá? Eu acredito hoje que cada vez mais a gente tem que se apropriar, tem que conhecer um pouco mais sobre investimentos para poder direcionar melhor o seu dinheiro, é como a Kelvina falou. Qual o meu objetivo? Tá? Eu estou poupando, eu estou economizando em casa, com que objetivo? Eu quero fazer uma viagem, eu quero trocar de carro, eu quero investir no imóvel. Então, qual é meu objetivo? Qual a minha meta? Quando a gente estabelece metas, Quando parece que fica mais fácil. Muito mais fácil. Tá? É desafiador? É difícil? Muito desafiador, principalmente porque, assim, quando você fala de relações financeiras, você tem que ter uma persistência muito grande, tá? Porque é um trabalho que muitas vezes é chato, muitas vezes é metódico, você tem que ser metódico, você tem que ser doutrinado para fazer isso, porque se você não for, você simplesmente deixa passar, tá? Então, hoje, cada vez mais, você tem que ter uma rotina financeira bem definida. Você tem que estabelecer essas metas e procurar cumpri-las. A gente sabe que é difícil, é penoso, mas é necessário, tá? Hoje a gente fala um pouco, o que se fala mais hoje é sobre previdência, né? A reforma da Previdência. Então, cada vez mais a gente sabe que a nossa aposentadoria está, digamos assim, comprometida, mais distante. Cada vez mais a gente vai precisar trabalhar para poder chegar a um nível, e a gente sabe que toda vez que você se aposenta, você perde um pouco do seu poder financeiro. Né? Então, agora é o momento da gente se preparar para o futuro. Então, vamos economizar e vamos planejar o futuro. Esse planejamento, o traçar de metas também, só uma pessoa da família que deve participar, estabelecer essa meta e mostrar para os familiares, ou deve ser uma construção em conjunto? Na verdade, todos têm que estar junto aí, né, nesse processo. Então, não adianta o pai chegar e, vou fazer. Não, todo mundo tem que ter a consciência, né, do que se gasta, que precisa realmente. Quando a família ela está unida ali naquele projeto, naquele propósito, com certeza o processo vai ser bem mais fácil. A gente falando da Blitz, né, que a nossa repórter Joyce Fernanda fez junto com a Kelvina numa residência, mostrou ali vários cômodos. Alguns equipamentos a gente viu que existe a necessidade de ficar ligado, né, 24 horas. Outros a gente pode tirar da tomada, porque quando tá aquela luzinha, né, acesa, aqui fala de stand-by, né, tá consumindo energia. Então vai pesar no final do mês, aquela luzinha acesa vai pesar também no orçamento.
Então, televisão, o que mais a gente poderia dizer para quem está em casa? Se não está fazendo uso, tira da tomada. Televisão, micro-ondas, né? Muita gente deixa lá com um relógio. relógiozinho, né? Coloca aquele lá de pilha, que economiza mais. Então, eu tenho o quê? Os equipamentos de TV a cabo também, né? Eles ficam com essa luz acesa. Tem gente também que tem costume de deixar lá o celular carregando o dia todo, né? Porque assim que precisar, ele está carregado. Então, nem é bom para o equipamento também isso. Então, tem vários equipamentos dentro de casa. Máquina de lavar. Máquina de lavar. Roteador de internet. Internet a gente nem consegue ficar com ela desligada, né? Muitas Exatamente. outras coisas. Também deixar algumas janelas abertas ajuda ou não ajuda essa atitude de arejar, né? Deixar o ambiente mais iluminado? Porque tem gente que já acorda, vai lá no interruptor, acende a luz. Para esse processo de economia, a gente deve o quê? Utilizar de todos esses meios que vão favorecer essa economia de energia. Então, o quê? Abrir as janelas, né? Até porque a gente precisa desse ar entrando, né? Para arejar a casa. Além da luminosidade, né? As cores que eu utilizo dentro da casa também. Então, casas que têm pinturas escuras, elas vão ser mais escuras. Então, elas vão demandar mais lâmpadas acesas. Verdade. Então, o que é que eu posso fazer para clarear esse ambiente, para deixar mais arejado? Claro que isso no momento adequado. Então, se eu estou cozinhando e eu deixo as portas abertas, janelas abertas, aí eu já vou prejudicar na questão do gás. Economiza energia, mas mas o vai gás, embora. exatamente. Então, tem que pensar, né? Qual é o momento agora? Eu não estou cozinhando, vou abrir tudo, deixar tudo aberto para ventilar, né? A gente mora numa região que a gente não tem aquele frio, né? Então, geralmente está quente o ano todo. Né? Quando esfria um pouquinho, 23 graus, a gente já está lá tudo agasalhado, né? Mas, na verdade, a gente não tem grandes frios aqui, né? Pelo menos aqui no Recife. Agora a gente vai a uma rápida pausa. Daqui a pouquinho tem mais dicas aqui no programa Assunto do Dia. Até já! Hoje no programa estamos falando sobre como economizar no orçamento doméstico. E agora a Tânia Silva, que entende de economia também, já que ela costuma economizar bastante no dia a dia, ela vai trazer notícias da internet sobre o assunto. Fique atento. Olá, Tânia! Para você um ótimo dia, Valdson. Para você que nos acompanha, o destaque de hoje é do blog Gente Mercado. 7 dicas de como controlar as contas e não prejudicar o orçamento familiar. Manter o orçamento em dia tem se tornado cada vez mais difícil para os brasileiros. É preciso ter jogo de cintura para conseguir pagar tantas contas no fim do mês. Trouxemos algumas dicas para que o controle financeiro comece a fazer parte da sua rotina. Assim vai ficar mais fácil saber para onde o seu dinheiro está indo. Não importa se é o velho caderninho de anotações ou em planilhas. Anotar os gastos diários vai mostrar o destino do seu dinheiro. Para os consumidores de plantão, que tal controlar o impulso na hora das compras? Dedicar o tempo para pesquisar antes de levar algo para casa e priorizar apenas o necessário ajuda a controlar os gastos. Se você está achando tudo isso muito difícil, que tal dar o primeiro passo? O importante é começar e não desistir no meio do caminho. Vamos saber outras dicas lá no estúdio. Com você, Valdson. A gente agradece a Tânia Silva e faz outra pergunta a você que está em casa. Está achando tudo isso difícil? Que tal conversar 5 minutos com a Tânia Silva? Ela não é especialista, mas ela entende bastante de economia. E brincadeiras à parte, a gente vai trazer mais dicas aqui de economia. Temos alguns tópicos e os convidados que são especialistas vão trazer com mais propriedade aqui informações para você colocar em prática, para você não terminar o mês no vermelho. Muita atenção, né? Tenha muita atenção aqui aos tópicos, como organizar o seu orçamento familiar. O primeiro ponto que a gente falou também no bloco anterior é fazer um controle de tudo que está gastando. Até aquela aguinha da Agamenon Magalhães vai entrar nesse controle. Pode ser no papel, pode ser também algum aplicativo. Tem aplicativos que ajudam também. Uma planilha também pode ajudar. Eu posso ter algum exemplo na internet? Valdson, uma coisa interessante, que quando você vai começar a fazer um planejamento familiar, uma dica que eu dou é, faça o planejamento para o ano todo. Tá? Por que o ano todo? Nós temos despesas
que elas acontecem no início do ano. E tem aquelas despesas também que são nas datas comemorativas, nas festas, né? Nós tivemos recentemente o Carnaval. Vamos ter logo a seguir o São João, Dia das Crianças, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, né? Então, todas essas datas festivas, elas têm que estar dentro do teu orçamento. E uma coisa importante, não é só planejar os gastos, é planejar também a receita, tá? Normalmente nós temos o quê? Férias, 13º, que não é contabilizado. Então eu tenho que ter esse planejamento também das receitas. É saber aonde eu vou ter aquele mês um pouco mais complicado ou aquele mês um pouco mais folgado, tá? E utilizar desse planejamento para fazer um outro planejamento, que é o planejamento de investimento, né? É justamente aquele percentual que sobra, aquele valor que sobra, aonde eu vou estar investindo. Que é mais difícil, né, se ouvir falar. Que é mais difícil de Principalmente quem vive com salário mínimo. Ou dá para fazer investimento dá para fazer. Ganhando apenas um salário mínimo? Dá para fazer, dá para fazer. Como? Normalmente, essas pessoas que ganham em torno de um salário mínimo, elas pensam poupança. É um investimento? É um investimento. Mas se você se apropria um pouco mais, se você procura um pouco mais sobre outros investimentos, você tem, por exemplo, o Tesouro Direto. Tá? O Tesouro Direto você consegue investir a partir de R$30. E não é complicado. Você mesmo pode fazer. Basta buscar informações, procurar especialistas, ter iniciativa. Ter iniciativa. Curiosidade. A curiosidade. Eu acho o seguinte, acho que hoje a melhor pessoa para administrar o seu dinheiro é você mesmo. E você só vai conseguir se você procurar informação. Se você procurar buscar conhecimento. E buscar conhecimento é conversando com pegando na internet. Tem muita coisa, tem muita dica interessante na internet sobre investimentos. Por falar em planejamento, o Felipe Dantas falou também, além de investimento, falou de planejamento. A gente tem algumas datas fixas durante todo o ano. Eu me antecipar aquelas datas também é uma forma de economizar? Comprar o presente do Dia das Mães antes da data, comprar o presente das crianças antes da data, é uma forma também de economizar. Quando está ali a liquidação, final do mês de janeiro geralmente tem, né? Muita liquidação. Agora em fevereiro você consegue também comprar algumas coisas com preço mais baixo. É uma forma de se antecipar e economizar e ganhar dinheiro no final das contas? Sim, Kelvina? Com certeza, né? A gente sabe que nessas datas comemorativas, os preços realmente, Dia das Mães, só tem promoção para pai. E aí, se você consegue antecipar essa compra, né? Porque é inevitável não comprar, né? Sempre a gente quer dar um presente. Mesmo que seja uma lembrancinha, a gente quer comprar. Mesmo que seja uma lembrancinha. Mas a gente também pode utilizar outras ferramentas. Então, de repente, você mesmo fazer a lembrancinha, o presente, também seria uma forma, né? Às vezes a pessoa tem aquela habilidade manual, né? Sabe fazer alguma coisa. Às vezes não sabe, mas a internet tem tantas dicas, assim, tantas coisas interessantes, que aí de repente seria interessante você ir lá fazer. A gente vai ter agora a Páscoa, então, né? Já começa aquelas questões do chocolate, né? E aí muitas pessoas gostam de comprar aquele ovo que é bem mais caro do que o chocolate, né? Mas para as pessoas que gostam, para as pessoas que utilizam isso, por que não fazer, né? Então, seriam, assim, atitudes que, com certeza, iam trazer aí um efeito positivo. E para não sair perdendo, analisar ali o peso, né, daquele ovo de chocolate com a quantidade de barras. Às vezes é mais compensador comprar várias barras ali de chocolate do que o ovo. Com certeza. Ano passado, a gente teve uma experiência para fazer esse teste e a gente levou aí, acho que, mais de 2 quilos de chocolate, quando comparado com o preço dali de 400 gramas. Então, a diferença é bem grande. Aí, nesse caso, a maior dica é abrir mão do que você prefere. Seja uma marca, né? Às vezes a gente pode mudar um pouquinho de marca, comprar uma com preço mais em conta, vale muito a pena. O que acontece, por exemplo, pegando a Páscoa como exemplo, então tem toda aquela propaganda em torno daquilo, então as crianças elas
já entram no supermercado encantada com tudo aquilo. Mas cabe o quê? Você trabalhar com essa criança, né? O que é aquilo ali, né? Se não o chocolate mesmo em si. Então, fazer esse trabalho para tirar todo esse encantamento, né? Que às vezes você gasta muito, sem necessidade. Ok. O que é necessário está aqui na nossa tela para você economizar aí no seu orçamento. É você também visualizar o que pode ser evitado ou reduzido. Aqui foi até maleável, não fala em cortado, né? É reduzir, evitar um pouquinho, não cortar ao máximo, mas reduzir também algumas coisas. Isso no geral, né? A gente fala supermercado e também muitas outras contas da casa. Tem como evitar algumas coisas e reduzir também. Eu acho que é interessante, sim. Quando você está no shopping, normalmente você vê uma determinada promoção e age pelo impulso e compra. Muitas vezes você não precisa. Não é isso? Exatamente. É verdade. Então, eu acho que é você se conscientizar daquilo que efetivamente você precisa comprar ou não, tá? Isso quer seja no supermercado, quer seja quando você está fazendo um passeio pelo shopping. Às vezes você vê, por exemplo, a época de Copa mesmo é muito interessante. As promoções que tem de TV é uma coisa absurda, né? Aí eu pergunto, você precisa de uma TV nova? A tua está quebrada? A tua deixou de funcionar? Você está comprando por quê? Por impulso. Por impulso, tá? Então, muitas vezes existem armadilhas do comércio. O comércio está ali, quer vender e vai fazer de tudo para vender, fazer de tudo para que você compre, né? Então, é você saber o que é realmente necessário, se você tem realmente a necessidade de comprar aquele objeto, ou comprar algo mais no supermercado, né? Às vezes você tem, é engraçado, o supermercado está com algumas promoções do tipo, o valor do produto é 2, mas se você comprar a partir de 5, passa para 2,78. Mas quanto você está economizando ali, mas quanto você está consumindo a mais? Você está aumentando na sua despesa do supermercado. Então, se não for um bem, né, que seja muito perecível, vai compensar porque pode passar para o mês seguinte, né? Mas é que tá. Mas vai pesar. Eu acho que pesa, tá? Eu acho que assim, se você tem o hábito, ou seja, a sua necessidade de consumo é apenas de 2, por que é que você vai comprar 6? Tá? Então você tem que avaliar isso. Não é que eu precise comprar, eu tenho a necessidade, por mais que tenha essas dicas de economia, você está economizando 20 centavos em cada produto, eu sei, mas quanto eu estou consumindo a mais para levar aquele produto? Então tem que ser avaliado, né? Aí para entender isso, eu preciso ter um nível muito alto de educação financeira. A gente já explica também para quem está em casa, não, o que é uma educação financeira. Não, na verdade são atividades que as pessoas já fazem, né, no dia a dia, exatamente, né? Esse dinheiro apertado, as pessoas já têm esse hábito de fazer esse cálculo. Mas exatamente como ele falou, eu uso 3 detergentes por mês, vale a pena comprar o pacote com 6, né? Então, não, mas está muito barato. A gente tem, assim, essa questão de cair nessas armadilhas, realmente, né, do comércio. Tá muito, o preço tá muito bom, vale a pena. E às vezes são produtos que vão vencer em curto prazo. E aí é um barato que sai caro, né? Eu vou perder o produto. E ainda vai correr risco, né, se utilizar o produto fora do prazo de validade. Exatamente. Eu acho sim, eu acho que a gente tem de uma memória muito recente do período que a gente tinha inflação muito alta, tá? Então, os nossos pais, eles têm esse hábito ainda de, eu vou para fazer uma compra de mês. Será que a compra de mês, ela é realmente vantajosa? Tá? Então, eu acho que você tem que entender qual a sua necessidade de consumo e consumir daquela forma. Hoje, eu não vejo a necessidade de fazer estoques, tá? O estoque hoje é dinheiro parado. Vamos considerar dessa forma. Se eu faço uma compra para mês, digamos, aquilo que eu estou comprando, como a Kelma falou, se eu consumo 3 detergentes por mês e eu compro um pacote com 6, tem 3 que eu estou
gastando sem necessidade. Ou seja, é o meu dinheiro que está parado porque eu estou fazendo estoque. É verdade. Concorda? Sim. Não é isso? Exatamente. Então, é essas avaliações que a gente precisa fazer, né? Eu realmente preciso, eu realmente vou consumir, eu não tenho necessidade hoje de fazer estoque. Reflexão muito boa para você que está em casa fazer antes de ir às compras, né? Seguindo aqui, o nosso tópico, nossa tela fala sobre atenção ao essencial. O que é que a gente poderia classificar por essencial? Olha, Alimentação? inicialmente eu destaco a alimentação. Então, tem coisas que não dá para a gente negociar, né? A alimentação é super importante. Se você não estiver bem de saúde, como é que você vai conseguir fazer as outras coisas? Então, existem alguns alimentos que eles precisam estar, né? Então, a gente precisa ter as fontes proteicas, precisa ter lá o carboidrato, a gente precisa ter as frutas, as hortaliças. E aí, o que é que eu vou substituir ali dentro? Quem por quem, né? Então, a carne está muito cara, então eu vou no frango, certo? Então, aprender a fazer boas escolhas. Eu não vou substituir uma carne por um embutido. Uma mortadela, por exemplo. Isso não é uma boa escolha. Ah, é mais barato, sim. Mas para a minha saúde isso não vai ser legal. Então, não é um alimento assim que tenha uma importância significativa comparando com a carne, com o peixe, né? O feijão, poxa, o feijão preto está muito caro. Eu posso substituir por outro? Posso. Então, qual é o feijão que está com um preço melhor? Então, eu posso fazer essa substituição, né? O grão de bico pode entrar como... O grão de bico, a ervilha, a lentilha, só que esse geralmente tem um preço mais elevado que os feijões. Então, a gente acaba não substituindo quando se trata assim em economizar, porque eles ultimamente têm esse preço aí mais elevado. Mas, se você tem condição de fazer essa substituição, ótimo. Mas, se não dá para fazer, então, qual o feijão? É o branco que está num preço melhor? Então, conhecer mais sobre isso, porque às vezes, não, o preto ele tem mais nutriente do que o branco. Não é assim. Todos eles são importantes. Né? Então, é o mulatinho, é o preto, é o macaça. Então, todos eles são importantes. O arroz, né? É o arroz. O que é que eu posso substituir ali? O arroz está caro, então dá para colocar uma macaxeira, um inhame, certo? Ok, sobre substituições também, sobre o preço da cesta básica, a gente vai falar daqui a pouquinho no nosso programa. Agora, vou pedir licença aos convidados, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais informações. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia para trazermos mais dicas sobre como economizar no orçamento doméstico. E temos aqui dados atualizados sobre a pesquisa do DIEESE que foi divulgada. E a gente sabe, né, tem como conclusão dessa pesquisa que no mês passado, fevereiro de 2019, o custo da cesta básica aqui na capital pernambucana, no Recife, ele apresentou uma elevação, esse custo apresentou uma elevação de 7,88%, uma elevação muito acima da inflação, passando de R$ 348 o valor da cesta básica para R$ 376,34. Foi um aumento de 27,49%. Aí a gente comprova, né, que não é só aquela impressão de que o nosso dinheiro parece que está perdendo, né, o valor. Os números mostram essa alta e vários itens contribuem para isso. Sobre essa alta acima da inflação, o que a gente poderia comentar? 7,88% o aumento da cesta básica aqui na capital pernambucana. Uma elevação significativa, né, Felipe? Isso cada vez mais faz com que o orçamento familiar ele seja comprometido. Né? Então, se é difícil você administrar o orçamento da forma que estava há um ano atrás, agora, então, com esse aumento, é que faz com que ele fique mais comprometido, né? Aí vem aquela questão que nós estávamos falando sobre o que sobrar, você vai colocar na poupança, né? Você está perdendo cada vez mais dinheiro, né? Aí ou estoura o orçamento ou nesse estoura caso, o orçamento, ou não leva alguns itens. Ou não leva alguns itens. Aí vem a questão de o que você vai poder substituir, né? Existem alguns produtos que
normalmente produtos de marcas que eles são mais caros. Então eu vou ter que estar substituindo esses produtos se eu quero consumir o mesmo produto ou por outro de uma marca inferior, né? Normalmente é o que acontece, ou então procurar produtos substitutos, né? Procurar produtos que tenham aquela mesma, digamos, aquele mesmo, no caso, voltando um pouco para a parte de alimentação, substituir, digamos, o arroz pela macaxeira e por aí vai. Então, algumas coisas que aí, no caso, a nutricionista tem mais conhecimento sobre o caso, né? Mas assim, você tem como ter produtos substitutos que você consegue amenizar esse aumento da cesta básica, né? E hoje a gente tem o privilégio que, além de economista, né, a nossa convidada é nutricionista Também e pode falar exatamente. sobre essas substituições. Que não custa muito substituir, é mais mudança de hábito. Mudança de hábito, exatamente, né? Então, o orçamento está apertado, quais as preparações que eu posso substituir? Então, por exemplo, as preparações que vão levar creme de leite, eu posso, né? Não levar na feira daquela semana o creme de leite ou o extrato de tomate, né? Dar preferência a preparações mais simples. Trocar as marcas também, né? Então, tem aquela marca que nem é tão conhecida, mas também faz o mesmo efeito. Então, tem muitas pessoas que têm isso. Não, é marca X, é a melhor. Na verdade, nem sempre acontece assim. Só dá o gosto ali no prato se tiver aquela marca. Só dá o gosto se tiver, né, aquela marca. Às vezes não é Às totalmente vezes não é assim. Hoje os grandes redes de supermercados, eles estão trazendo marca própria, né? E muitas vezes essa marca própria é até de uma empresa que tem um produto conhecido, né? Eles simplesmente pegam aquelas empresas que são top para que eles forneçam a marca própria da rede de supermercados. Então, é interessante, a gente não tem o hábito, mas vamos ler a embalagem, saber a origem, também, do produto, né? Quem é que está produzindo? É interessante fazer essa leitura. Exatamente, que às vezes a diferença é bem significativa. E quando você vai lá, quem produziu? Foi o mesmo, certo? Então, sempre ler o rótulo, ler as embalagens é fundamental. Até para você aproveitar melhor os alimentos. Então, às vezes, você não faz a preparação da forma correta. Então, você não está aproveitando 100%. E, por exemplo, a gente tem o feijão. Quando eu coloco o feijão, por exemplo, no molho ou remolho, o que é que a gente tem? O aumento do grão cerca de 3 vezes o tamanho original. Então, se eu se eu coloco de molho, por exemplo, de um dia para o outro, eu tenho um rendimento maior desse feijão do que se eu fizer ele naquele momento que eu vou cozinhar para comer daqui a 1 hora, por exemplo. Então, aí depois que deixou de molho de um dia para o outro, tira ali aquela água, né, para não dar mais gases. Tira aquela água, tira aquela água, né? Tem gente que cozinha com água mesmo, não tem nenhum problema, né? E você tem, com certeza, esse grão aumentado de tamanho. E aí é uma economia, porque você tem uma maior quantidade. Por falar no feijão, ele foi o grande vilão dessa alta, né? No mês passado, do valor da cesta básica, são vários itens que contribuem para essa alta. E a gente vai conferir a partir de agora a lista aqui dos principais itens que contribuíram para o aumento da cesta básica. Aparece no topo, o feijão carioca teve um aumento de 67%. A gente encontra o feijão em alguns supermercados por R$ 9, R$ 10, R$ 11, R$ 12, dependendo ali do local e da pesquisa que você venha a fazer. Então, falamos bastante do feijão. Tem como explicar o porquê aumentou tanto o valor do feijão? Pode baixar nos próximos meses ou a tendência é essa, se manter nesse valor de R$ 9, R$ 10? Porque alguns meses anteriores a gente encontrou nesse preço, aí teve uma queda, baixou para o preço normal, agora voltou quase R$ 10 um pacote de feijão. O aumento do preço de um produto, ele é ocasionado basicamente por uma lei básica da economia, oferta e procura. Então, se você tem uma demanda de produto muito grande no mercado, a tendência é que os preços caiam. A partir do momento que você tem a escassez desse produto, ele vai aumentar. Tá? A gente teve uma safra pequena de feijão, e a gente está num período aí de entre-safra. Então, nesse período de entre-safra, normalmente os produtos tendem a ser mais elevados. Principalmente os produtos
que tem datas, digamos assim, períodos certos de ser produzidos, né? Aí, nesse caso, eu tiro o feijão do cardápio, posso passar alguns dias sem comer o feijão e substituir, ou se não for substituir, eu posso comer só o arroz com macarrão e uma proteína? Ou não é interessante você como nutricionista? Olha, o feijão, essa classe das leguminosas, né, que a gente chama, ele é muito importante. Então, várias pesquisas existem, né, em torno do feijão. Então, eu digo que, no mínimo, 5 vezes por semana seria o ideal. Mas a gente também tem que aprender a quantidade de feijão que deve entrar no prato. O que é que a gente vê aí? Um prato onde você tem a maior parte de feijão. E esse não seria um prato ideal. Então, o ideal é uma dieta aí básica, seria o quê? Uma concha de feijão. E a gente vê o quê? Um prato cheio de feijão. 3 conchas de três feijão. conchas de feijão. Então, como comer? A forma adequada de comer, certo? Então, por isso é tão importante a busca por esse conhecimento, a busca por profissionais dessa área para ter essa orientação, que às vezes você come errado. Então, você consegue economizar esse feijão e consegue ter ali os nutrientes que você está precisando, mas com aquela quantidade suficiente. E evitar o desperdício. E evita o desperdício, exatamente. Muita gente gosta de colocar, né, o prato farto, muita coisa, mas no final sempre deixa alguma coisa no prato. Exatamente. Isso É uma questão soma cultural, no né? orçamento. Com certeza, o desperdício de alimento soma, né? Então, fazer esse exercício, né? Quanto é que eu como realmente? Então, se eu observo que todas as refeições eu deixo 1/3 do que eu coloquei, então eu começo a colocar menos, né? Porque eu sempre vou deixar. Porque aquela sobra suja eu não posso aproveitar. Aquela suja sobra que ficou na panela, tem como eu reaproveitar. Uma Uma sopinha, né? sopa. Ou então eu faço aquela quantidade, congelo as porções. É interessante também. Isso é bem interessante. Você fazer até a gente entra numa outra questão que é a economia do gás. Então, se eu cozinho aí meio quilo de feijão, eu consigo passar o quê? Uma semana, 2, depende da quantidade de pessoas que tem dentro dessa casa. Então, eu congelo aquelas porções, então já economizei no gás. E na hora de tirar, eu não vou ficar com aquele monte de feijão. Eita, tirei, esquentei, sobrou metade, vou congelar de novo? Não vou. Então, eu coloco em porções menores. Então, tudo isso são formas de economizar. Formas práticas você pode colocar, né, no seu dia a dia, no seu cotidiano, colocar tudo que está sendo dito aqui em prática. É fácil, é simples, basta prioridades e deixar um pouquinho o luxo de lado, né? Às vezes as pessoas se recusam a congelar o feijão porque só quer preparar dali naquele dia para comer naquela hora. Não quer requentar, como fala, né? Reesquentar aquele feijão. Tem pessoas que não gostam, mas se é para economizar, vale a pena porque fica o mesmo gosto. Fica uma dica importante é o que você faz aquele feijão, por exemplo, só com alho. Só com alho, sal, né? Tem gente que gosta da carne de charque, né? Coloca. E você congela ele dessa forma, né? As pequenas porções. Então, no dia que você for utilizar, você tempera com o tomate, com o coentro. Aí ele vai ter um sabor diferente. Então, como se ele fosse feito realmente naquele dia, né? A gente tem muita coisa que é preconceito mesmo. Mas o sabor não é tão diferente. Então, vai ajudar e vai ficar gostoso. Vamos a outros itens, né, que pesaram no aumento do valor da cesta básica no mês passado, que aumento no mês passado ainda reflete neste mês. A cebola teve uma alta de 8,55%. A cebola a gente pode substituir ou não? Pode tirar do cardápio? A cebola a gente pode substituir, pode usar em menor quantidade, certo? A gente usa muito cebola para temperar, né? Então, utilizar outros temperos, outras ervas, né? Quem sabe ali aquela horta que você pode fazer ali no seu terraço, eu moro em apartamento, mas coloca lá o vasinho. E aí você tem várias opções de temperos. Tem manjericão, você tem o coentro, a cebolinha, que também vão dar um sabor diferente. A batata inglesa também teve uma alta de 2,44%. Dá para ficar sem a batata no almoço? Dá também para ficar sem a batata. Tirar ela da sopa? Dá para tirar ela da sopa, dá para substituir. Então, a batata inglesa é uma fonte riquíssima de carboidrato. Mas a gente tem outras fontes também. Então, a gente tem a batata doce, a gente tem o inhame.
Ah, eu gosto tanto do purê de batata, mas eu posso fazer um purê de macaxeira, eu posso fazer um purê de girimum, um purê de inhame, né? Naquele momento, quando essa batata está tão cara, né? A não ser que fosse preparações específicas mesmo, mas dá para substituir. A cenoura também teve uma alta de 19,29%. Também pode ser substituída. Também. A gente tem a cenoura aí, uma ótima fonte de provitamina A, mas a gente vai ter também outros vegetais, né? Então, o que é que eu tenho com a cor parecida com a cenoura? O girimum. Então, dá para substituir. Claro que o sabor é diferente, mas naquele momento, em termos de nutrientes, a gente consegue fazer essa substituição. As frutas também, né? A gente que vai para a Feira Livre verificou 5,45% o aumento nas frutas. Exatamente. Eu observei, eu sempre fico procurando as promoções, né? É muito importante a gente estar indo à feira. Então, tem os supermercados que tem aqueles dias que são destinados a hortifruti, então a gente tem um preço mais em conta. Fruta, a gente tem uma variedade muito grande. Então, a laranja está difícil, né? Eu tenho observado que as laranjas... Percebi então, também, você não tem encontrado assim, a laranja cravo, por exemplo, com facilidade. Então, eu posso substituir por outra fonte de vitamina C, por exemplo. Uma acerola. Se a acerola está... Se você tem mais acerola, então substitui a laranja pela acerola. A melancia, o melão. O que é que eu tenho ali de frutas que pode, né? Pode estar no meu cardápio sem estar comprometendo esse valor nutricional da alimentação. Só para fechar esses itens da cesta básica, né, que puxaram esse aumento de mais de 7%, a gente vai seguir com a outra tela para finalizar. Quem está em casa está verificando aqui, né, os itens e está comprovando sim que teve esse aumento significativo. Próxima tela, vamos conferir. Finalizamos nas frutas, hortaliças também teve esse aumento de 8,05%, as carnes 0,78%, as aves 0,56%, o tomate teve uma queda, olha só que coisa boa, 19,46% e o leite longa-vida teve um aumento de 2,1%. Exatamente, então ainda a gente falando aí das substituições, a gente vê aí carne, aves, né, os peixes. E por que não substituir pelo ovo? Né? Eu vou fazer um omelete, eu utilizo ovos, verduras, enfim. Eu posso utilizar a sardinha, posso utilizar a sardinha, o atum. A gente tem muitas fontes importantes que... E sempre estar atento aí, né, a esses preços, né? Da carne, do frango. E em busca das promoções nesse sentido. Então... Importante eu determinar meu cardápio. O que é que eu quero para minha semana? Né? Vai ter quantos dias de frango, de peixe ou de carne. E aí eu vou lá olhar. Né? Então a carne está muito cara, vamos substituir esse cardápio na semana. E dá para fazer esses ajustes aí. O que não dá é para ficar com fome, né, Felipe? Porque não vai raciocinar e não vai nunca fechar a conta ali do orçamento doméstico no final do mês, no final da semana, como você prefira fazer esse orçamento familiar. Se ficar com fome, o raciocínio vai para longe, vai para distante. Certamente. Tic-tac para, que fica aqui no cérebro. Tic-tac para. E a gente tem várias participações de muita gente interagindo, gostando bastante aqui das dicas. Vou passar uma pergunta, a primeira pergunta nesse bloco. Tem aqui a dúvida da nossa telespectadora que mora em Barra de Jangada e ela disse que o esposo dela ganha R$ 1.200 todo mês, mas com descontos fica em torno de 1.000 e alguns centavos. Aí ela fala que economiza em média R$ 100 a cada mês. Economiza ali nas compras e fica ali R$ 100 a cada mês. Aí ela queria saber, Felipe, se ela coloca isso no fundo previdenciário, ou é vantagem fazer isso, ou colocar mesmo na poupança. Porque hoje ela está pensando na faculdade da filha. A filha dela não está na idade ainda, tem apenas 8 anos, mas ela já está pensando no futuro, na faculdade da filha, economizando R$ 100 a cada mês ali no supermercado. Sim ou não é vantagem, não é? Como é que os convidados poderiam me responder isso? Boa pergunta. A pergunta é excelente. E um bom hábito, economizar no supermercado R$ 100. E principalmente a visão do futuro que ela está tendo, que é uma das coisas que a gente não tem o hábito aqui no Brasil. É tá? verdade. Essa visão do futuro. Ela está pensando na faculdade da filha dela. Excelente pergunta. Eu poderia responder ela o seguinte: existe sim, o fundo previdenciário, ele é uma boa alternativa,
Mas existem outros fundos, tá? Existem fundos, a parte de imobiliário, fundos imobiliários é uma boa pedida, principalmente agora, quando existe uma expectativa de retorno da parte imobiliária, tá? Então eles estão captando dinheiro e isso faz com que esses fundos paguem um rendimento melhor, tá? E pensando também a longo prazo mesmo, você pode pensar também no Tesouro Direto, tá? O Tesouro Direto ele ainda é uma alternativa para quem não tem esse hábito de investimento, tá? E é uma coisa totalmente segura, tá? Quando a gente fala de fundos de investimento, é interessante a gente pensar o seguinte, é a questão da garantia, tá? É claro que a gente tem que pensar de uma forma macro, uma forma maior, né? Quando a gente fala de fundos de investimento, ele tem o que a gente chama de fundo garantidor de crédito, que ele tem um limite de 250 mil. Já o Tesouro Direto não tem limite, ou seja, o quanto você aplicar, você vai ter esse retorno caso venha acontecer algum tipo de problema, tá? E hoje quem garante os fundos de investimento são os bancos, são as instituições financeiras. E já o Tesouro Direto é feito pelo Tesouro Nacional. Então, em termos de garantia, de segurança, eu entendo que o Tesouro Direto ele é mais vantajoso. Em termos de rendimento, os fundos, eles nesse momento estão melhores. Tá? Então, eu aconselharia ela a fazer esse investimento aí no fundo de previdência. Tá? Agora, não previdência privada, né? É o fundo de investimento, porque são duas coisas distintas. Ótimo. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para responder a sua dúvida sobre o tema. Fica com a gente. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos conferir as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Pega aí papel e caneta e boa sorte! O papel e a caneta para você anotar as oportunidades que vamos conferir a partir deste momento. Olha só, vagas de emprego, 8 vagas para auxiliar de linha de produção, 8 oportunidades. Para você preencher uma dessas vagas, a exigência é que você tenha ensino fundamental completo, experiência de 6 meses, R$ 1.050 é o salário, são 8 vagas para auxiliar de linha de produção. Vamos a mais oportunidades de trabalho? Olha só, temos agora, vamos seguir, uma vaga para encarregado de frios, uma vaga. Ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência, R$ 2.500 é o salário, uma vaga para encarregado de frios. Próxima vaga, ou mais vagas, a gente vai conferir agora, 3 vagas para mecânico de automóveis e caminhões. 3 vagas. Exigência, ensino fundamental completo, experiência de 6 meses, R$ 1.000 é o salário, são 3 vagas para mecânico de automóveis e caminhões. E você que está em casa, se interessou por uma dessas oportunidades, anotou direitinho? Então você vai procurar o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. O Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, o telefone para contato 3355-2900, 3355-2900. Mais uma vez, desejo a você boa sorte nessa busca por uma recolocação no mercado de trabalho. E a gente segue para falar mais sobre economia no orçamento familiar. Temos aqui muitas participações no nosso WhatsApp, 99209-4819, é o nosso WhatsApp, 99209-4819. Ainda há tempo de você acessar e deixar aqui a sua pergunta sobre o assunto. Edson mandou uma pergunta para a gente, ele mora no Pina, queria saber o seguinte, em relação ao feijão, né, que foi falado no programa, o feijão hoje ele considera como se fosse
um investimento, ele fala. E outra coisa que ele diz aqui em relação à macaxeira, que foi apresentada como uma opção para substituir o arroz. Mas ele fala que a macaxeira está mais cara do que, né, o preço está maior do que o arroz. Ele também queria saber em relação a... Diz que a macaxeira dura menos que o arroz e queria falar mais sobre as propriedades, né, do arroz e da macaxeira. Por que dessa substituição? A gente começa a explicar para ele. E tem outra pergunta, daqui a pouco a gente passa aqui para o Felipe. Antes, sobre essa questão da dúvida que gerou macaxeira e arroz. Bom, a macaxeira eu citei como exemplo, não necessariamente porque hoje ela esteja com preço, mas assim, outro dia ela estava o quê? R$1 o quilo da macaxeira. E aí, quando a gente compara com arroz, se a gente comparar, por exemplo, com o arroz branco, poxa, o preço está igual, o preço está parecido, mas vamos lá. A macaxeira a gente tem aí uma fonte importante de carboidrato, porém, quando a gente compara com arroz branco polido, que é o arroz que o preço é mais barato, a macaxeira ela vai ganhar aí em termos de fibras e nutrientes, né? Porque aquele arroz é um arroz que a gente vai encontrar praticamente amido só. A gente encontra outros nutrientes sim, mas é diferente de um arroz integral, que aí a gente tem um arroz mais rico, de um arroz até o parboilizado mesmo. Então, eu falo assim, em termos dessas grandezas, né? Um arroz polido, uma macaxeira, quando a gente tem ela num preço melhor. Claro que se você tem uma macaxeira num preço que está a mais do que o arroz, claro que o arroz ainda continua sendo a melhor opção. Mas sempre pensar nisso. Poxa, o arroz está caro agora. O que é que vai ter aí que eu posso substituir esse arroz para essa semana ou para esse mês, né? Realmente a gente não consegue conservar essa macaxeira da forma in natura, né? Você traz ela do mercado, da feira e deixa lá na sua estante de verduras, de frutas, você não consegue. Mas quando a gente congela essa macaxeira... Descasca e congela. A gente consegue ter ela por um bom período. Então, vale a pena. Então, tá R$1 a macaxeira, então por que eu não comprar uma quantidade para utilizar durante a semana ou durante 15 dias, por exemplo, né? Fazendo essas substituições. E se quiser pechinchar, vai até a feira livre, né? Melhor ainda. Tem a xepa ali no finalzinho, dá para diretamente com quem está vendendo você negociar, ganhar desconto, barganhar. Exatamente. Feira livre é o melhor lugar. A feira livre é diferente, né? No supermercado a gente não tem, então o preço está lá fixo, mas na feira não, a gente consegue, então muito melhor. E se tratando de orgânico, se você puder comprar, né? Melhor ainda. Melhor ainda. Sem agrotóxico. Sem agrotóxico, melhor ainda. Temos a segunda pergunta desse mesmo telespectador. Ele queria entender que o convidado Felipe explicasse, né? Por que os alimentos, esses reajustes são bem maiores, os percentuais são maiores do que a inflação. Tem como explicar isso? Porque a inflação ficou em torno de um pouco mais de 3%, mas o reajuste no mês passado da cesta básica passou dos 7%. Tem como explicar por que esses percentuais na prática são maiores quando se fala em alimentação em cesta básica? Certamente. Como eu falei, com relação ao feijão, que chegou a 67% de reajuste, o que a gente tem que entender é a questão da lei da oferta e da procura. Então, quando você tem um produto em que ele não tem no mercado, ou seja, não tem oferecido na quantidade que os consumidores estão querendo comprar, a tendência é que esse preço suba, tá? Quando você faz a medição da inflação, você está medindo vários itens, tá? Que são itens que consideram a cesta básica, mas consideram outros itens para fazer essa composição da inflação. Então, alguns vão estar reduzindo e outros vão estar aumentando. Então, o preço que eu tenho hoje, no caso da cesta básica, é basicamente oferta e procura. E a inflação são vários itens, que entre a questão da moradia, a questão do transporte, da educação, né, que não fazem parte, por exemplo, da cesta básica. Então, eu tenho itens desses da inflação que reduziram e, no caso, não aconteceu com a cesta básica, né? A cesta básica é um dos itens que compõem a inflação. Tá? Então, por exemplo, moradia. A gente sabe que houve uma redução no item moradia. Os aluguéis estão mais baratos. Por que os aluguéis estão mais baratos?
justamente por conta da lei da oferta e da procura. Pouca Eu procura. tenho uma quantidade muito grande de apartamentos e imóveis para serem alugados e a procura por esses apartamentos é menor. Então, com a tendência, o preço cair. o preço para poder conquistar Para poder o próximo inquilino. o próximo inquilino, exatamente. Então, essa seria a resposta para o nosso convidado aí, É resposta bem prática e compreensível. oferta e procura. Temos aqui outra pergunta. Erivaldo, que mora em Prazeres, ele está dizendo que está gostando bastante do assunto. Até parece repetitivo quando faz o anúncio, mas é muito necessário e ele diz que aprende muitas coisas novas. Está aprendendo bastante hoje no programa. Ele fala o seguinte, tá absorvendo as coisas boas e tirando o lucro dele, das explicações. A gente agradece ao Erivaldo, mas ele tem uma pergunta. Ele explica e depois pergunta. Tentou economizar com uma certa marca de feijão. Ele disse que foi muito triste na hora de escolher porque ele não conseguiu aproveitar tudo daquele feijão. Ele disse que a qualidade ficou muito abaixo do esperado e terminou jogando no lixo. Aí ele se pergunta e também faz a pergunta aos convidados. Será que não valeria a pena comprar um feijão mais caro e aproveitá-lo 100%? Sim, com certeza, mas não o mais caro. Não significa que o mais caro vai ser o melhor. Então, o que é bom a gente observar, né? Quando que aquele feijão foi embalado, o feijão também tem a data de validade, às vezes está mais barato porque já faz muito tempo que foi embalado, está perto de vencer aquele prazo. E claro que um feijão mais antigo, um feijão velho, você não vai ter o mesmo aproveitamento de um feijão mais novo. Claro que a gente também tem algumas marcas que, além de feijão, vem outras coisas também junto, né? Claro. Mas a gente precisa conhecer. Então, olha o pacote, observa como é que está aquele aspecto do feijão. Está muito quebrado, você observa pedras dentro daquela embalagem, né? Olhar mesmo, porque tem muita gente que vai no automático. Ah, feijão. Olha o preço. Nem olha, né? Não tem essa prática de observar a embalagem, como é que tá. Porque alguns já vêm com insetos. É verdade. Né? E se você olhasse, parasse, observava ali, dava para ver. Ó, esse aqui já está com inseto, não vai. Então, vamos pegar mesmo essa embalagem, olhar, certo? E não significa que esse feijão mais caro também não possa vir com problema desse tipo. Outra pergunta, essa chegou por telefone. Jair Galvão, mora no Jordão Alto, tem 47 anos. Ele quer saber o seguinte: o que poderia ser feito para minimizar essa questão do desperdício de alimentos? É uma pergunta interessante. O que poderia ser feito para minimizar a questão do desperdício de alimentos? Mudança de hábito, reeducação, o que a gente poderia dizer para o Jair? Mudança de hábito, com certeza. Reeducação também. O que acontece? A gente costuma aí desperdiçar em torno de 1/3 do que é produzido. Então, desde o início lá no campo, então os transportes, até chegar na nossa cozinha mesmo. É aquela coisa, eu vou precisar de 1 xícara de arroz, eu consigo utilizar isso em 2 dias, eu faço 2. Então eu vou usar hoje, amanhã, o 3º dia, dependendo de como é conservado, não tá tão legal já esse arroz. Então já estou perdendo dinheiro aí. Então, essas práticas, né? O que é que realmente eu vou utilizar? Né? Outras partes que a gente descarta e poderia aproveitar, né? Então, a gente tem muitas cascas que joga fora, ou então descasca com uma quantidade muito grande ainda de polpa, e você está perdendo ali, certo? Então, o tomate. Tem gente que gosta de cortar as 2 partes e usar só o meio do tomate. E aquele outro, vai para onde, né? Será que eu não poderia juntar, congelar e juntar e fazer um molho depois? Né? Utilizaria melhor essas partes. Então, essa mudança mesmo de hábito, né? De ver que realmente aquilo ali foi caro, foi suado, né? Então, não, porque tá R$1, tá tão baratinho, eu vou usar de qualquer jeito. Não, repense. Exatamente. Vale a pena. Marta Maria dos Santos, que mora em Carpina, ela diz que está adorando as explicações também. Ela fala que recebe um salário mínimo, Felipe Dantas. A cesta básica custa em média onde ela mora R$370. Ela quer saber o que fazer para economizar dinheiro. A gente precisaria mais de informações sobre o gasto dela fixo, mais ou menos. Mas o que ela pode fazer
economizar na conta de energia vai valer a pena para ela, na conta de água? O que mais a gente poderia falar? Tirar supérfluos também do supermercado? Olha, vai muito dentro daquilo que nós conversamos logo no início, né? É fazer um planejamento anual. É você saber realmente quais são as suas despesas fixas, quais são as suas despesas variáveis, o que é que você tem, o que é que sobra, digamos assim, para que você possa pensar no investimento. Precisaria de um pouco mais de informações, mas assim, a dica seria fazer o planejamento, separar quais são as suas receitas, quais são as suas despesas e ver o que sobra para poder saber exatamente o que é que vai fazer com isso, com essa sobra, né? Se vai colocar numa poupança. Veja, gente, a poupança ela não é danosa. Eu digo a poupança, ela é uma fonte de investimento, mas assim, a gente tem que pensar que a poupança ela perde da inflação. Então você perde dinheiro no final, não é? Mas se você não tem outra alternativa, a poupança ainda é melhor do que guardar embaixo do colchão, né? Mas esse perder dinheiro não é que o banco vai tirar o dinheiro, não. É o valor de compra. É o valor de compra. Ficam mais caras. As coisas ficam mais caras e aquilo que você comprava hoje você não consegue comprar lá na frente, né? É o que eu costumo dizer. Uma nota de R$100 hoje, ela compra muito mais coisa do que uma nota de R$100 daqui a 12 meses. É verdade. Tá? Então, esse poder de compra que a gente fala, né? O perder dinheiro é nesse sentido, é que você compra menos do que você compraria hoje. Tá? Isso é o efeito danoso da inflação, né? Muito bem explicado. Cristiano quer saber o seguinte, ele mora em São Domingos e ele queria uma dica prática de como economizar no gás de cozinha. Tem como economizar no gás de cozinha? Tem uma dica especial para isso? Tem. Gás de cozinha a gente começa partindo de todo o sistema. Então o registro, ele está funcionando bem? Ele está dentro do prazo de validade, a mangueira está dentro desse prazo de validade, não está havendo nenhum escape de gás? Beleza, então a gente já tem um ponto positivo. Depois, o fogão, como é que está a manutenção dessa boca desse fogão? Como é que está essa chama? Uma dica muito importante é observar essa chama, se ela está azul, se ela está alaranjada. Tudo isso vai dar indícios de que a gente está consumindo mais ou menos gás de cozinha. E na hora do cozimento mesmo, as panelas tampadas, elas vão cozinhar mais rápido. Alguns tipos de panela também favorecem essa cocção. A panela de pressão, por exemplo, é uma ótima aliada. Você tem aí um cozimento rápido e economiza esse gás. Algumas panelas, por exemplo, como a de inox, então aquelas mais resistentes, aquelas mais grossas, você consegue fazer essa cocção mesmo após o desligamento do fogo. Então, desliga aquele fogo e ainda tem um tempo que ela fica ali cozinhando. Tudo isso são formas de economizar esse gás. E aquela que a gente falou no início, né? Janelas, portas, né? Tem muito vento, não dá para ficar tudo aberto na hora da cocção. Vou pedir licença pela última vez aqui aos convidados. No começo do programa a gente fez uma pergunta, a enquete do dia. Hoje a pergunta foi a seguinte: você está encontrando dificuldades para economizar na compra dos itens da cesta básica? Das pessoas que ligaram para a gente, participaram, 82% disseram que sim, que estão encontrando dificuldade. 18% disseram que não. A gente agradece a você que ligou, que participou. Se está encontrando dificuldades, siga as dicas, né? Você pode seguir as dicas, substituir, trocar a marca, enfim, pode fazer muita coisa, como bem foi explicado no decorrer do nosso programa. Estamos agora na reta final desta edição. Para agradecer aqui os nossos convidados, quero dizer que foi um prazer receber eles no programa. Felipe Dantas, economista e consultor financeiro. Muito obrigado. Considerações finais, fique à vontade. Robino, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho por hábito assim, estar sempre à disposição quando vocês nos convidam para participar do programa, porque eu sei da importância desse programa para a sociedade. E vou estar sempre aqui torcendo para que esse programa continue por muito tempo. Volte mais vezes aqui ao nosso programa. Certamente. Quase cadeira cativa aqui no nosso programa. Opa, obrigado, Felipe, mais uma vez. Também queria agradecer a Kelvina Araújo, ela que é economista doméstico e também nutricionista. Muito obrigado. O último recado, considerações finais,
Fique à vontade. Também quero agradecer o convite, foi maravilhoso estar aqui com vocês, né? Espero que tenha contribuído bastante, né? Porque é isso, para a gente melhorar nosso orçamento doméstico, a gente precisa fazer essas mudanças, né? E são simples, né? No final dá tudo certo. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência. Não se esqueça, amanhã teremos um novo encontro ao vivo a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!